Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Há algum tempo atrás eu comecei uma série intitulada Como Identificar uma Seita e Suas Heresias. Se você ainda não assistiu, depois volta lá e assista. O vídeo está super bacana, pois vai te ajudar a identificar as principais seitas existentes no Brasil e também as pseudo-religiões cristãs. Entre elas destacam-se as Testemunhas de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Mormons, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Congregação Cristã no Brasil, entre outras. Hoje estaremos falando a respeito da Igreja dos Mormons. Quem são os Mormons e no que eles acreditam? Eu quero deixar bem claro que esse estudo tem como base a Bíblia Sagrada e também uma matéria publicada pela revista super interessante em 30 de junho de 2007. Afinal de contas, quem são os Mormons e no que eles acreditam? Eles estão por toda parte. São tão bons de papo que conquistaram o Brasil, que se tornou o terceiro país com o maior número de seguidores do planeta. Um verdadeiro exército de garotos recatados, vindo do interior dos Estados Unidos, e devem estar andando agora pelas ruas da sua cidade, sorridentes. Eles vestem camisas brancas bem passadas, segura um livro embaixo do braço e tem como missão levar até a tua casa o que eles acreditam ser a verdadeira religião de Jesus Cristo. De acordo com as estatísticas do seu crescimento, acredita-se que dentro de 40 anos eles terão 50 milhões de seguidores em todo o planeta. Segundo Frank Usarski, que é professor da Ciência da Religião da PUC de São Paulo, olha só, ele diz que isso é resultado de um esquema missionário potente, em que a oferta define a demanda. Pasmem, mas no Brasil existem 2 vezes mais missionários mormons do que missionários evangélicos, o que é uma vergonha para os cristãos brasileiros. Segundo dados do IBGE no ano 2000, o Brasil tinha mais de 200 mil mormons, praticamente o dobro dos praticantes do candomblé e 3 vezes o número de judeus. Pode ter certeza, falta pouco para um desses moços tocar a sua campainha, se ainda não tocou. Quer conhecer um pouco mais sobre os Mormons? E saber por que eles são considerados pseudo-cristãos? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a deixar o seu like e a se inscrever no nosso canal. E se gostar do conteúdo, fique à vontade para publicar, para compartilhar os nossos vídeos. Por que os Mormons são considerados como pseudo-cristãos? Em 1820, um adolescente norte-americano conhecido como Joseph Smith disse que Jesus Cristo apareceu em carne e osso nos Estados Unidos logo após a sua ressurreição em Jerusalém. Segundo ele disse que após a crucificação, Jesus subiu ao céu, retornando alguns dias depois no seu corpo, ficando 40 dias aqui na terra, lá nos Estados Unidos, na região do Missouri. Smith jurava de pés juntos que recebeu de um anjo chamado Moroni novas instruções do próprio Jesus Cristo. De acordo com Joseph Smith, essa passagem de Jesus pelas terras do tio Sam ficaram registradas em placas de ouro pelos profetas que acompanharam Jesus no continente americano. Um dos profetas, chamado Mormon, teria compilado os relatos desta placa. 18 anos depois, Joseph Smith teria reescrevido essa narrativa, dando origem ao Livro de Mormon, que ficou conhecido como o Terceiro Testamento de Jesus Cristo. Isso é uma heresia, pois em Gálatas capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Jesus Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. Olha só o versículo 7 que fala. O que acontece é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Olha só o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu,
vos pregue um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que nós lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Talvez você que faz parte dos mormons não sabia disso, mas a própria Bíblia diz que esse suposto terceiro evangelho, dado por um anjo a Joseph Smith, é maldito. E quem o segue está debaixo de maldição. Vocês observaram que Smith disse que foi um anjo que lhe deu esse evangelho? Mas no versículo 8, Paulo deixa bem claro dizendo: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, presta bem atenção, lhes apresente outro evangelho que seja amaldiçoado. A Bíblia diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, sai do meio dela, para que não seja participante dos seus pecados. Com isso, os mormons se consideravam como os únicos escolhidos por Deus, pois somente eles receberam o suposto terceiro e definitivo testamento de Jesus Cristo. Entre as suas principais doutrinas, destacava-se a poligamia, pois segundo Joseph Smith, foi Deus quem lhe revelou que o homem poderia ter várias mulheres. Portanto, isso deveria tornar-se uma regra entre as suas comunidades. Quero que você acompanhe comigo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Em 1 Coríntios 7:20 diz assim, 7:2, o apóstolo Paulo diz: por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. Repare que Paulo usa o sinônimo próprio e própria, que significa adequado, conveniente e apropriado. A Bíblia cita alguns casos de poligamia, sim, que eram costumes pagãos naquela época, porém não foram estabelecidos por Deus e muito menos por Jesus Cristo. A Bíblia diz em Gênesis que Deus fez para Adão uma ajudadora. Você observou que ele diz uma ajudadora? Em Marcos capítulo 10, versículo 7 em diante, diz assim, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nesse versículo ele deixa bem claro, os dois serão uma só carne. Ele não disse os 3, os 4, os 5 ou mais que serão uma só carne, mas ele disse os dois. A outra doutrina é que você pode tornar-se Deus. Segundo Smith, Deus foi antes o que somos agora. Isso implica dizer em que, se seguirmos as suas doutrinas, todo homem será capaz de tornar-se uma divindade. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus e Senhor. Com relação à salvação, eles acreditam que só serão salvos os que receberam o seu batismo e que seguirem as suas doutrinas. Qualquer semelhança com algumas doutrinas das Testemunhas de Jeová, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Congregação Cristã no Brasil não é mera coincidência, pois a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ela também diz que quem crê em Jesus e for batizado será salvo. Portanto, a Bíblia não cita a religião A, a religião B, a religião C, dizendo que é a única e exclusiva escolhida por Deus, a quem nós devemos pertencer para sermos salvos. Qualquer denominação religiosa que se diz ser a única e escolhida por Deus, capaz de nos conduzir à salvação, pode ser considerado como uma seita ou uma pseudo-religião cristã. Qualquer denominação religiosa que usa outro livro doutrinário e deixa a Bíblia em segundo plano é uma seita. Pois em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e os seus comentários, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Ok? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.